Bom dia, meu nome é Ana Clara e eu vou apresentar o trabalho de termodinâmica sobre um sistema de refrigeração residencial. Hoje a gente vai apresentar, hoje a gente não, né? Hoje eu vou apresentar o capítulo 8 e 9 e também vou apresentar as correções da entrega anterior, que só passando introdução, modelo, informações técnicas, enfim. Aqui é a primeira correção da entrega anterior, que justamente foi a questão do diagrama entregue, né? Esse gráfico, ele não estava batendo com as informações que eu estava dando, as informações da tabela. E então, o que eu fiz? Eu plotei esse gráfico diretamente da tabela, dos valores que eu tinha. E vou dar uma explicada bem rápida assim, sobre o que acontece aqui. Entre o ponto 1 e o ponto 2, a gente tem a compressão isentrópica, que é quando a gente tem a pressão aumentando, a minha pressão ela aumenta e o volume ele diminui. Ou seja, o refrigerante ele entra no compressor como vapor superoxídeo a baixa pressão e ele sofre um aumento de pressão e temperatura. Nisso, o volume ele diminui à medida que o refrigerante ele é comprimido. Entre o ponto 2 e o ponto 3, eu tenho uma rejeição de calor isobárica no condensador. A minha pressão ela fica constante. Minha pressão de 3.383 kPa, ela continua, né, constante. E, a minha e o meu volume específico ele reduz, ele diminui. Entre o ponto 3 e o ponto 4, a gente tem expansão isentálpica na válvula de expansão. A minha pressão ela diminui e o meu volume aumenta. Isso acontece porque o líquido de alta pressão passa pela válvula de expansão sofrendo redução da pressão e da temperatura. Esse processo ele ocorre de forma isentálpica, pois a válvula não realiza nem recebe trabalho e a troca de calor com o ambiente é desprezível. Por conta disso, a gente tem um aumento do volume específico do fluido. Entre o ponto 4 e o ponto 1, a gente tem a absorção de calor isobárico no evaporador, ou seja, a pressão ela continua constante e a mistura líquido-vapor, ela entra no evaporador, onde absorve o calor do ambiente a pressão constante, e esse calor ele promove a vaporização completa do refrigerante até o estado de vapor superoxídeo. Durante esse processo, há aumento dos valores do volume específico. Okay? A segunda correção foi sobre a capacidade de refrigeração e a taxa de transferência de calor. Na entrega passada, eu errei e acabei colocando a taxa de transferência de calor com sinal positivo e a capacidade de refrigeração com sinal negativo. Só que a taxa de transferência de calor no condensador ela é representada com sinal negativo, pois o processo envolve a rejeição de calor. Na termodinâmica, essa conversão indica que o sistema está perdendo energia térmica para o meio externo. De maneira oposta, no evaporador, a capacidade de refrigeração ela é representada com sinal positivo, pois o sistema absorve calor do ambiente. Então, eu acabei colocando, mas foi um erro, justamente. Então, assim, a taxa de transferência de calor sempre vai ser negativa, pois o processo ele rejeita calor, enquanto a capacidade de refrigeração sempre vai ser positiva, pois absorve calor. Aqui, na terceira correção, a gente tem um cálculo do copo de Carnot e do copo real, né? Que ficou faltando justamente eu explicar qual era a diferença entre o copo de Carnot e o copo real. Então, assim, no processo de 1 para 2, que é o processo de compressão, enquanto no copo de Carnot a compressão do fluido refrigerante ocorre de maneira isentrópica, adiabática, sem geração de entropia, no copo real a gente tem ineficiências mecânicas, dissipação de calor para o ambiente e reversibilidades termodinâmicas, resultando em uma compressão não ideal e não isentrópica, com temperatura e consumo energético superiores ao idealizado. No processo de 2 para 3, que é o processo de descarga, no copo de Carnot, a gente tem rejeição de calor, que ocorre de forma isotérmica reversível, garantindo a máxima transferência térmica. Enquanto no copo real, ocorrem quedas de pressão, resistências térmicas e gradientes de temperatura, que impactam negativamente a eficiência da troca térmica do condensador, exigindo uma maior área de troca para manter o desempenho esperado. No processo de 3 para 4, que é quando ocorre a expansão, no copo de Carnot, a expansão do fluido ele funciona de maneira isentrópica e adiabática, possibilitando a recuperação do trabalho. Enquanto no copo real, a válvula de expansão ela realiza uma expansão estrangulada, caracterizada por um processo altamente reversível, que realiza um aumento da entropia e perda de energia. Que resulta em um aumento da entropia e perda de energia, sem qualquer recuperação de energia mecânica. No processo de 4 para 1, que é o processo de sucção, a absorção de calor ela ocorre, no caso no copo Carnot, né? A absorção de calor ela ocorre com temperatura constante, isotérmica, ou seja, isotérmica e reversível. Enquanto no copo real, a gente tem fatores como superaquecimento do fluido refrigerante, queda de pressão e trocas térmicas incompletas, que reduzem a eficiência global do evaporador e, consequentemente, do ciclo. Aqui a gente já tem a primeira questão da nova entrega, né, do novo trabalho, que é a entropia na saída do compressor em um processo não adiabático. Para a gente achar a entropia, a gente tem que entender que a entropia é uma propriedade extensiva definida pela segunda lei da termodinâmica, que depende apenas do estado inicial e final do ciclo termodinâmico. E aqui a gente não está considerando um processo adiabático. Então a gente admite a troca de calor com a vizinhança, o que permite que a entropia na saída do compressor não seja igual à entropia de entrada. E assim, para a gente fazer isso, a gente começa usando a primeira equação de Gibbs aplicada a um gás ideal. Ou seja, a gente chega nessa equação aqui, que é a temperatura vezes a derivada da entropia, igual a derivada da energia interna, mais a pressão vezes a derivada do volume. Quando a gente desenvolve a equação de Gibbs e considera um calor específico constante, a gente chega nesse resultado, que é a diferença entre a entropia de entrada
entre a entropia de saída do compressor menos a entropia de entrada, vezes o calor específico, vezes o logaritmo natural, não, vezes não, né? Igual ao calor específico, vezes o logaritmo natural da temperatura de saída do compressor sobre a temperatura de entrada do compressor, menos a constante de gás ideal, vezes o logaritmo natural da pressão de saída do compressor sobre a pressão de entrada. Quando a gente aplica os valores que a gente já tem, porque foi calculado no trabalho passado, a gente consegue chegar no resultado que a entropia de saída do compressor é igual a 1,22041 kJ por quilogramas Kelvin. Dessa maneira, a gente consegue perceber que tem uma variação entre a entropia de entrada e de saída. E assim, considerando que não é um processo adiabático e isentrópico, faz sentido que tenha essa variação de entropia. Aqui, a gente tem o rendimento isentrópico do compressor, né? Para achar esse rendimento isentrópico, a gente entende que o processo isentrópico adiabático é aquele que não realiza troca de calor com a vizinhança do volume de controle, ou seja, que o Q é igual a zero, né? E dessa forma, a gente vai analisar com a seguinte equação, que é a eficiência do compressor sobre o trabalho realizado pelo compressor em processo isentrópico, dividido pelo trabalho real executado pelo compressor. Aqui, eu fiz com as duas maneiras, né? De duas maneiras. Com o trabalho realizado pelo compressor calculado no capítulo 5 e com o trabalho realizado pelo compressor calculado com o fluxo de massa. Com o fluxo de massa, a gente teve rendimento de 68,20%. E com o trabalho realizado no capítulo 5, a gente teve rendimento de 84,4%. Nenhum dos dois chegou ao 100%. E isso é uma coisa esperada. Principalmente porque na segunda lei da termodinâmica, nós sabemos que as perdas energéticas elas são inevitáveis. E, além disso, a entropia ela pode ser considerada constante na compressão, pois a variação entre o ponto 1 e 2 foi apenas de 0,169, um valor pequeno que não impacta significativamente a análise do sistema. Assim, as posições adotadas são coerentes com o ciclo de refrigeração. Aqui é a segunda lei da termodinâmica aplicada a volume de controle. A gente tem a equação da segunda lei da termodinâmica aplicada a volume de controle. Essa equação principal aqui. E cada pedaço dela tem um significado, ou seja, essa primeira parte, que é a taxa de variação da entropia dentro do volume de controle ao longo do tempo. No caso, essa taxa de variação ela pode ser desprezível. Ela é desprezível, pois o sistema ele opera em regime permanente. Isso significa que as propriedades do fluido em cada ponto do ciclo permanecem constantes. E a taxa de entrada da entropia é igual à taxa de saída, garantindo um estado estacionário. Depois, a gente tem a variação de entropia associada à transferência de calor no volume de controle. E isso depende do fluxo de calor da temperatura na qual ocorre a troca térmica. No ciclo de refrigeração, esse efeito é significativo nos trocadores de calor, como condensador e evaporador, onde há interação térmica com o ambiente. No compressor e na válvula de expansão, esse termo pode ser desprezado, pois esses processos são considerados adiabáticos, ou seja, sem troca significativa de calor. Depois a gente tem aqui o que representa o somatório do fluxo de massa que entra e sai do volume de controle. O primeiro termo corresponde à entropia transportada pela massa que entra no sistema. O segundo termo representa a entropia transportada pela massa que sai. Em regime permanente, a vazão mássica na entrada e na saída do sistema é a mesma, o que significa que qualquer variação de entropia está relacionada a apenas irreversibilidades e troca de calor. Esse termo é fundamental para analisar a eficiência dos processos em cada componente do ciclo de refrigeração. Porque aqui tem como ele indica se tem ou não aumento de entropia devido à perda energética. No próximo termo, a gente tem a representação da taxa de variação de entropia dentro do volume. Ele está associado a irreversibilidades do processo, como atrito, dissipação de calor e perdas térmicas, em processos ideais e totalmente reversível. Essa geração de entropia e irreversíveis. Enfim, essa parte a gente faz para justamente entender a segunda parte, né? Que é aqui aplicada a cada parte do meu sistema. Então, assim, como foi explicado, a variação de entropia do volume de controle, ela é nula, que é igual a zero. Então, a gente chega nessa equação. Então, no compressor, o compressor aumenta a pressão e a temperatura do fluido refrigerante, convertendo o trabalho mecânico em energia térmica. Quando o compressor é considerado ideal, ou seja, adiabático, não haverá troca de calor com o meio externo. Portanto, Q do compressor é igual a zero. Aí a gente chega nessa equação reduzida aqui, né, que é igual que a taxa de variação de entropia é igual ao fluxo vezes o fluxo de massa vezes a entropia de saída do compressor menos a entropia de entrada. No condensador, o condensador rejeita calor para o ambiente, fazendo com que o refrigerante passe do valor superaquecido para o líquido saturado. Então, a gente chega também na equação reduzida, que é a taxa de variação de entropia é igual ao fluxo de massa vezes a entropia no ponto 3 menos a entropia no ponto 2, mais a taxa de variação a taxa de calor no condensador sobre a temperatura no condensador. Na válvula de expansão, a válvula de expansão reduz a pressão e a temperatura do fluido de forma rápida, sem troca significativa de calor. Nisso, a gente tem que a equação reduzida, né, é a taxa de variação de entropia, que é igual a fluxo de massa, vezes a entropia no ponto 2, menos a entropia no ponto 3. E no evaporador, o evaporador absorve o calor do ambiente, transformando o refrigerante em vapor saturado. Também chegamos nessa última equação reduzida aqui.
a fórmula aqui, o cálculo do Cobb de Carnot e o cálculo do Cobb real e rendimento. A fórmula do Cobb de Carnot é uma forma de expressar a eficiência de um ciclo térmico em termos de temperatura máxima e mínima de um sistema, levando em consideração a transferência de calor e o trabalho necessário para realizá-lo. Para a gente calcular o Cobb de Carnot, se calcula dessa seguinte maneira: a temperatura de evaporação sobre a diferença entre a temperatura de condensação menos a temperatura de evaporação. Elas são dadas em Kelvin, então a gente vai fazer a transformação. Fazendo a transformação nos cálculos, a gente chega que o Cobb de Carnot é 4,26. Para calcular o Cobb real, através das leis termodinâmicas, a gente chega na equação que o Cobb real é igual a taxa de capacidade de refrigeração sobre o trabalho, né? E fazendo isso, sabendo os valores, a gente chega que o Cobb calculado, o Cobb real, é igual a 3,36. Fazendo uma comparação, e também calculando o rendimento, que dá 78,27%, fazendo uma comparação com outros sistemas, o rendimento de Carnot é o máximo teórico, representando uma máquina ideal com 100% de eficiência. Algo impossível na prática. Ele considera condições ideais, inalcançáveis no mundo real, enquanto o rendimento do catálogo reflete a eficiência real, com perdas e limitações. Motores de combustão interna e usinas termoelétricas têm rendimentos bem menores, cerca de 20% a até 40%, devido à simplicidade do sistema. Embora o ciclo de Carnot tenha um desempenho superior, ele é uma idealização e não pode ser aplicado na prática, devido às irreversibilidades e perdas no sistema real. A gente chega aqui na conclusão do trabalho. Eu fiz uma tabela colocando os principais valores que foram calculados durante todo o processo, durante todo o trabalho, e, assim, o propósito central desse projeto foi compreender o funcionamento de um sistema de ar-condicionado residencial e analisar os processos termodinâmicos, né, envolvidos com foco na aplicação prática dos conceitos aprendidos ao longo do semestre. A abordagem adotada, que combinou teoria e prática ao empregar uma máquina real e utilizar diversas ferramentas para medir e calcular parâmetros ao longo do desenvolvimento, proporcionou uma compreensão aprofundada do tema. Além disso, essa metodologia contribuiu para o aprimoramento das habilidades dos alunos, permitindo que eles aplicassem o conhecimento adquirido em sala de aula para resolver esses problemas, né, achar todas essas equações e conceitos da termodinâmica. Durante o desenvolvimento do projeto, a gente percebeu que percebi que havia muitas diferenças entre o que o catálogo me dava e os valores que eu encontrava. Isso se dá porque no catálogo eu tenho as condições reais. O catálogo, ele sabe das condições reais, ele sabe de todos os problemas. E aqui, fazendo os cálculos, eu não tenho essas informações. Então, os valores vão ter diferenças, vão ser discrepantes. Mas, apesar disso, os cálculos, eles têm uma base sólida e eles não têm uma discrepância muito grande. Então, a análise, ela poderia ser melhor caso eu tivesse os dados reais, todos os dados reais. Então, assim, é um trabalho que foi feito colocando as partes teóricas, as partes teóricas, né, aprendidas em sala de aula, em prática. E que a gente chega em resultados muito bons, mesmo sem saber a realidade do sistema, né.